paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Nessa semana, nós estaremos meditando um pouco sobre santificação, de acordo com a palavra de Deus. E antes de começar, eu quero orar com você. Mas eu quero dizer para você também que Jesus está voltando. Eu creio nisso com todas as forças do meu coração, que Jesus, ele logo, logo vem buscar a sua igreja, buscar aqueles que pertencem a ele. E você está pronto para esse dia maravilhoso? Se você não estiver pronto, eu te convido a abrir o seu coração, receber Jesus Cristo como seu Salvador. Jesus morreu na cruz por você, por mim, e perdoou os nossos pecados. E se você abrir o seu coração, recebendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Senhor da sua vida, você será salvo. No final deste estudo, eu vou orar com você, te ajudando a entregar a vida a Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, mais uma vez agradecer ao Senhor pela tua graça, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. E pedir ao Senhor que nos abençoe hoje, nos abençoe nesse estudo, Senhor, e nos ensine e faça-nos, Senhor, para que nós estejamos prontos para receber o Senhor na sua volta. Em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra santo, o que significa? Segundo o dicionário, se você abrir um dicionário aí na sua casa, está mais ou menos com essa definição. Claro que alguma coisinha pode mudar de um dicionário para outro. Mas santo é aquele que vive na lei divina. Bem-aventurado, aquele que é puro, que é imaculado, aquele que é inocente, de bondade extraordinária e de inteireza de caráter. Agora, segundo a teologia, santo é separado, consagrado a Deus. E nós vemos que essa santidade é uma ordenança de Deus. Está lá na Bíblia, no livro de Levítico, está escrito: eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo, disse Deus. E agora no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele diz: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. É aquela definição que nós vimos agora há pouco. Lá em Colossenses também, o Espírito Santo está dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ou seja, o Espírito Santo não muda. O assunto é que ele fala a mesma coisa. Em Romanos, o mesmo Espírito Santo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que é o nosso culto a Deus? É que nos apresentemos os nossos corpos a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável. O caráter de Deus é o padrão de santidade.
Deus é santo, esse é o caráter de Deus. Voltando para o Antigo Testamento, o Espírito Santo diz, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhe, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E aí, voltando para o Novo Testamento, o mesmo Espírito está dizendo, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O apóstolo Pedro, também movido pelo Espírito Santo, ele vai dizer, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, né? Ou seja, em todo o seu viver diário, o seu procedimento diário, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, irmãos, Deus quer que sejamos santos de fato. Claro que no momento em que abrimos o nosso coração para Jesus e o recebemos como nosso Senhor e Salvador, nos tornamos santos. E aí nós vamos ver mais para frente que a palavra santidade na Bíblia tem dois significados que andam juntos. E o primeiro delas é este, santo. Deus te chama de santo, separado. Né? Separado, e nós veremos que é separado para serviço de Deus. E o segundo significado é este, né? que nós vimos lá atrás, de caráter ilibado, né? de uma pessoa realmente que se esforça para andar nos caminhos de Deus. Então, Cristo é o exemplo de santidade para o povo de Deus. No livro aos Hebreus, o Espírito Santo, usando o autor de Hebreus, diz, com efeito nos convinha um sumo sacerdote, assim como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Ele está falando de Jesus. O apóstolo João, também movido pelo Espírito Santo, diz, aquele que diz que permanece nele, nele quem? Em Jesus. Esse deve também andar assim como ele andou. E aí nós fazemos essa pergunta, por que Deus fala de santidade? Por que Deus quer que sejamos santos? Primeiro, letra A, Ele criou o homem para a santidade e pureza. São os dois significados da palavra santo. Santidade, né? Separação. Você que recebeu Jesus como seu Salvador, você foi separado. E separado para servir a Deus. E do outro lado, Deus quer que você seja puro. Santidade fala de pureza, né? Separação, pureza. São os dois significados da palavra na Bíblia. Em Gênesis, está escrito, ora, um e outro, o homem e sua mulher, falando aqui de Adão e Eva, né? Estavam nus e não se envergonhavam. Fala de pureza. Por que eles não se envergonhavam? Eles eram puros, né? Inocentes. E em 1 Tessalonicenses, voltando novamente para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, movido também pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito de Deus, diz, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Meu irmão, minha irmã, Deus não chamou a mim e a você
para a impureza, para vivermos de modo impuro. Ele nos chamou para vivermos em santificação. Em 1 Coríntios, né, o apóstolo continua ensinando e ele diz: porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O meu corpo, o seu corpo, foram feitos para o Senhor, não para a impureza. Por isso, Deus quer que sejamos puros. Né? E olha, e Deus não te abandonou nessa luta. Não, Ele te deu o Espírito Santo que nos ajuda a vencer o pecado, né? E nos purificarmos. Segundo lugar, letra B. Deus deseja ter amizade conosco. Por isso Ele quer que nós sejamos santos. Né? No livro do Gênesis, novamente, diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, quando Adão e Eva, ouvindo a voz do Senhor, que andava no jardim, na viração do dia, como eles tinham desobedecido, tinham pecado, eles se esconderam de Deus. Antes não era assim, havia amizade. Né? Na viração do dia, o Senhor descia até o jardim para conversar com Adão e Eva, para ter amizade com eles, intimidade com eles. Mas agora foi diferente, quando Deus chegou, eles se esconderam. E na nossa vida normal, no mundo de hoje, tem muita gente se escondendo de Deus. Né? Mas o Senhor chamou ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Antes do pecado, eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas agora, o homem se viu nu e teve medo de Deus. É isso que o pecado faz. É isso que uma vida, de pecado faz. Uma vida faz com que a gente tenha até medo de Deus, se esconda de Deus. Aí nós precisamos, então, falar sobre o que não é santificação, para que as pessoas não confundam. O que não é santificação? Primeiro lugar, letra A, mudança física, ou mudança de aparência. Né? Isso não é santificação, não significa nada. A pessoa que só usa determinado tipo de roupa. Né? Tem pessoas que proíbem ou que não consideram como um cristão, como um filho de Deus, a pessoa que usa barba. Né? Isso é aparência, não tem nada a ver com santificação. Tem gente que considera que não é uma pessoa santificada a pessoa que usa determinada roupa. Isso não é santificação. É claro que o cristão ele deve andar de modo, de modo a não escandalizar ninguém. Não é verdade? Mas a aparência física não quer dizer nada. Uma vida de santidade sempre estará dentro dos padrões da modéstia. Né? E normalmente não vai chocar ninguém. É diferente, acontece às vezes de mulheres que vão para o culto com a roupa curta, a roupa sensual, sentam lá na frente e ela então está indiretamente provocando as pessoas. O cristão não deve fazer isso. Mas
padrão das suas roupas, da sua, né, aparência do seu rosto, do seu corpo, quer dizer nada com respeito à santificação. Esse padrão de santificação que a Bíblia diz, ele não é criado por qualquer cultura e não será imposto sobre qualquer outra cultura também, né? Assim, nós não podemos julgar a santidade de qualquer pessoa nos baseando na aparência externa dela. Você já imaginou chegar numa tribo indígena perdida lá na selva amazônica e a pessoa, eu já vi, a pessoa colocar terno num índio que na sua cultura ele anda nu. Está errado. Na cultura dele, andar nu não tem problema nenhum. Aí você quer vestir uma roupa de acordo com a sua cultura. Não, que o cristão, o homem tem que andar de terno. Onde está escrito isso? Né? Você tem que respeitar a cultura dele. Letra B. Deixar os pecados aos poucos. Isso também não é santidade. Né? Isolar-se, letra C, isolar-se do mundo e dos que estão no mundo. Também não é santidade. Muitos se isolaram no alto dos montes, né? Das montanhas, em mosteiros, em cavernas, querendo fugir do pecado. Mas o pecado está lá também. Não tem jeito. Né? E, pior ainda, a pessoa que se isola no mosteiro, ela está desobedecendo a ordem de Jesus, porque Jesus diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Se eu me isolo, onde quer que seja, eu estou fugindo dessa ordenança. Se eu me isolo, fico sozinho no lugar, fico trancafiado, né? Trancado, não. A pessoa se isolou lá no monte, né? Um grupo de pessoas, para orar pela humanidade, pelo mundo. Mas está errado. O apóstolo Paulo diz que se nós quiséssemos evitar o pecador, tinha que sair do mundo. Não é esta a solução. A solução é estar no mundo, né? Ter uma vida correta, de acordo com os princípios, os padrões de Deus, e pregar o evangelho. Né? Em 1 João, o apóstolo diz, nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda, né? Ou não leva a sério, não pratica aquilo que Jesus ensinou, seus mandamentos, porque ele está falando de Jesus, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Não é andar como Jesus andou, no sentido da aparência, não. Não é usar aquelas barbas compridas, cabelo comprido, porque os artistas pintam Jesus desse jeito, né? Tem gente que se veste assim, veste uma túnica e acha que está andando como Jesus andou. Não, é andar dentro dos padrões, dos princípios que Jesus andou. É a vida dele, de santidade, a vida pura, inocente. Sabe por quê, gente? Porque Jesus, eu disse no início, está voltando, eu creio nisso. E a Bíblia fala que ele vem buscar uma igreja sem ruga, sem mácula. Uma igreja santa. Então tem que haver santidade na igreja. O que é santificação? Bem, a definição é a obra da graça de Deus pela qual somos separados do ego e da natureza pecaminosa, o egoísmo, né? Pela concessão do Espírito Santo.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ficar por aqui hoje, né? No próximo estudo, nós prosseguiremos nesse estudo sobre santidade. Amém? Então, como eu prometi, agora eu quero ajudar aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Faça uma oração, repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que eu estou perdido, eu preciso de um Salvador. Por isso hoje eu te recebo, Jesus, como meu único Senhor e meu Salvador. Perdoa meus pecados, dê-me o Espírito Santo, faça de mim uma nova criatura, para que eu possa morar no céu junto com os meus irmãos. Amém? Que o Senhor te abençoe. Até o próximo estudo. Em nome de Jesus.